Caros amigos, sejam novamente bem-vindos às tertúlias do Museu da Farmácia. Este ano vamos dedicar esta tertúlia a Einstein. Einstein está relacionado com o Museu da Farmácia simplesmente por causa de uma carta. Nós temos uma carta manuscrita por ele, no qual ele, grande cientista, fala para os médicos dos seus filhos de uma forma muito dura. Ele, cientista, não consegue compreender o diagnóstico científico dos seus colegas médicos em relação ao seu filho. É uma carta emocional, mas não deixa-nos pensar exatamente a relação entre a ciência e a emoção, sobretudo quando afeta as nossas vidas e afeta as vidas dos nossos filhos. Hoje, neste mês de março, Dia do Pai, esta carta tinha sentido. Este mês, também um mês dedicado à mulher, trago uma cientista. São os meus convidados o Vasco Guerra, físico, a Inês Bento, cientista na área da saúde, ligada à malária, e vão ser eles os meus convidados, os nossos convidados, para falarem sobre a ciência e a saúde. Caros amigos, muito obrigado por terem aceito vir ao museu. A Inês, muito especial, devido às relações familiares sobre saúde, mas devido ao meu cão. Foi a Inês que trouxe o meu Bentley, que todos vós conhecem o meu Bentley, e o Vasco, que é um novo amigo e que espero que continues a ser um novo amigo e um muito amigo deste nosso museu. E eu vou começar por ti, Vasco. Eu sei que é uma mulher, mas como ele é físico... Vasco, Einstein não deixa de ser não só um ícone da ciência, mas também um homem da ciência. Esta relação entre o trabalho, a vida de Einstein e a saúde é algo que tu consegues falar, consegues trazer para o século XXI essa relação, ou Einstein já está muito longe das nossas vidas? Não está de todo muito longe das nossas vidas. Portanto, a física continua, e a ciência, mas a física em particular continua a capitalizar tudo o que Einstein nos deixou, e muitas das coisas continuam a ser hoje as mais atuais que existem. Portanto, foi uma revolução, há uma revolução na ciência toda, não é? Não só na física, mas toda, do século XIX e depois início do século XX. Pronto, e depois começamos a mudar a maneira de fazer ciência, não é? A ligar à tecnologia, pronto, mas há uma parte mais da ciência como nós imaginamos, assim, de uma maneira mais romântica, que é transformada nessa altura. E o Einstein é um dos protagonistas dessa mudança, daí também o impacto que ele tem. E provavelmente, se perguntarmos a qualquer pessoa da rua, toda a gente sabe quem é o Einstein, e se pedirem para nomear um cientista, provavelmente 95% das pessoas vai responder Einstein, não é? Portanto, não é só a ciência, porque depois tornou-se um ícone cultural também, não é? Pronto, mas vem em cima de todas as contribuições que ele fez e que nós temos alguma dificuldade em saber quais são, se não tivermos seguido, não é? E estudado um bocadito no meio, mas posso dar assim uns exemplos que se calhar não são aqueles que as pessoas estão à espera, não é? Mas o Google Maps, GPS, são heranças das teorias do Einstein. Sem a teoria dele da relatividade geral era impossível estarmos agora nos nossos telemóveis com o Google Maps e com o GPS, por exemplo, não é? E os lasers, que vão desde as coisas mais corriqueiras, de fazer o scan do código de barras no supermercado, não é? Há cirurgias, coisas mais depois ligadas à medicina, vêm de uma ideia, de um resultado, não é? Científico do Einstein, que ele próprio desenvolveu e depois deixou um bocado assim no esquecimento, e que depois só teve frutos 40 anos mais tarde, ou qualquer coisa assim. Da emissão estimulada da luz, perdoem o palavrão, mas a palavra laser tem lá algures a amplificação da luz, a emissão estimulada. Não interessa muito explicar o que é, mas portanto ele previu esse fenómeno, e só muito mais tarde foi utilizado. Isto só para dizer que na nossa vida do dia-a-dia, mesmo do ponto de vista científico e tecnológico, estamos a herdar todo esse tributo do Einstein. E nas teorias científicas de ponta, há algumas que continuam a ser as mais exatas e as mais avançadas que existem. Portanto, não foram ainda substituídas por nenhum desenvolvimento.
esse comentário da racionalidade e emotividade é uma coisa bastante engraçada, não é? Portanto, nós somos todos homens, não é? Somos todos humanos. Eu não quero usar a linguagem não incorreta, não é? Homens e mulheres, somos todos humanos, com virtudes e defeitos por muitas capacidades que tenhamos depois, científicas ou artísticas ou o que seja, não é? E o Einstein, ele próprio, quando faz a teoria da relatividade geral, que é a teoria da gravitação, não é? Portanto, que explica isso, não é? O movimento todo na nossa imagem, sem entrar em coisas mais complicadas, é o que vai generalizar a gravitação de Newton, não é? Que descreveu o movimento dos planetas e pronto, as órbitas dos planetas à volta do Sol, portanto, depois é muito mais do que isso. Mas ele, quando faz a relatividade geral, depois já há outra pessoa que mostra que uma das soluções, ou uma das implicações da teoria dele, era que o universo estava em expansão. Não era uma coisa estática e que existia, não é? E ele não gostou nada, não é? Não tinha nenhum bom argumento científico para dizer isto não é possível. Mas não gostou mesmo, disse não, isso não pode ser. As suas contas estão certas, mas a sua ciência é muito feia. Foi qualquer coisa assim. Não estou a citar de cor, não terá sido exatamente, mas foi qualquer coisa assim. E então ele acrescentou às equações um termo assim por cima, para garantir que aquilo não podia acontecer. Portanto, isso é uma resposta emotiva, um bocadinho nesse sentido, do que, como na carta, não é? Em que ele tinha a teoria, que continua, como eu disse hoje, a ser a teoria da gravitação, mas teve ali um impulso de corrigir, porque não gostava, por razões, digamos, estéticas, ou não sei se posso chamar filosóficas, pronto. E a ligação à medicina, que eu dei agora com este exemplo de uma reação emotiva, não é? Pronto, abre outro campo de discussão, não é? Que é as várias ciências têm princípios que são comuns, não é? Que é isso que as define como ciências, mas depois, no detalhe, claro que têm procedimentos completamente diferentes. E a física é uma ciência bastante particular e eu consigo perceber que numa reação emotiva se possa chegar ao extremo de um desespero, dizer isso, a medicina não é uma ciência. Eu dou o exemplo fácil e claro que isto é ligeiro e não é isso que eu acredito, não é? Eu vou aos médicos e respeito o que me dizem essas coisas. Mas todos nós temos a experiência de, em casos complicados, consultarmos 3 médicos diferentes, obtermos 3 opiniões diferentes, não é? Portanto, isso é uma coisa que, à partida, não acontece na física. E isso traz um caráter diferente, não é? À ciência. Aquilo na carta põe os médicos ao nível dos druidas. Pois, e já estamos a falar num século da ciência. Eu ia aproveitar para passar aqui a falar com a Inês. Inês, és uma mulher premiada na ciência, portanto, ganhaste um prémio da área da ciência. Vejo sempre te vi como uma cientista e ser cientista e os desafios que vão acontecendo são grandes. São. Nesta parte assim da medicina e do contacto direto com os doentes, para nós acaba por não ser um grande desafio, porque aquilo que nós fazemos, o que eu faço no meu laboratório, é uma parte da investigação da biologia, neste caso de malária, mas poderia ser outra doença, mas muito mais básica, mais fundamental. Por isso não temos aquele contacto direto com essas cartas que nos poderiam aparecer se nós trabalhássemos mais diretamente com os doentes. Mas que sei que de certeza absoluta que elas acontecem. Até porque eu também sou mãe, por isso também sei que isso acontece. E no meu caso, até tenho um caso muito concreto, não é? Que eu tenho um filho que nasceu com uma fenda labial-palatina e eu, apesar de ser cientista, era como o Vasco estava a dizer, já procurei a opinião de imensos médicos e sou daquelas que faz questões que às vezes os médicos não acham muita piada, só porque às vezes até me esqueço da parte de ser cientista e que aquilo é um protocolo muito certinho que tem que ser seguido. Mas quando mete ali a parte dos nossos filhos e a parte emocional, a ciência foge ali um bocadinho para o lado. Mas, de facto, é um desafio a outra parte, mesmo trabalhando no laboratório e não diretamente com os doentes e não indo diretamente a esta parte da carta,
É um desafio trabalhar em ciência em Portugal por tudo o que nos envolve, toda a parte que envolve, principalmente em termos de quão precária é este tipo de situação que nós estamos, em termos de ciência, em termos de dinheiro para fazer investigação, em termos de contratos, mas pronto, isso já vamos entrar aí por uma área mais complicada. Político ou estratégico. Sim. E tu sentiste que, com toda esta situação do Covid, sentiste uma maior pressão por parte da sociedade, mas também dos políticos, para que os cientistas dessem ou estivessem mais atentos ou fizessem ainda mais? Eu, na parte do Covid, para mim, pessoalmente, e eu acho que para quase todos os cientistas, provavelmente para quase toda a gente que tem um trabalho também bastante intenso e que teve que, de repente, ficar em casa a trabalhar, principalmente com crianças em casa, e ter que continuar a produzir, porque nós tínhamos que continuar, já que estávamos em casa, estávamos a analisar dados, estávamos a escrever projetos, estávamos a tentar financiamentos, e isso foi um grande desafio. Tínhamos que continuar a produzir. Por outro lado, nós é que nos apercebemos que, se calhar, a saúde em geral, neste caso os hospitais, os laboratórios, se calhar precisavam um bocadinho da nossa ajuda e nós poderíamos dar esse contributo. Por exemplo, no Instituto onde eu trabalho, no Instituto de Medicina Molecular, poucos dias depois de estarmos em casa, houve um grupo que se juntou para começar a fazer análises, a fazer testes de Covid, porque para nós é uma coisa muito rotineira, nós não fazíamos de Covid, mas fazíamos tudo aquilo no laboratório para testar, por exemplo, no nosso caso, para ver a quantidade de parasitas que um ratinho tem no sangue. Por isso, acabava por ser testes que nós usamos rotineiramente. Por isso, acabámos por nos juntar e continuar a trabalhar nesse sentido, e fomos para o Instituto trabalhar nesse sentido. Outra questão também eu acho que aconteceu muito e nós agora vimos é que a parte toda a ver com microbiologia, houve assim um boom, uma explosão muito grande em termos de publicações científicas. E muitas revistas de microbiologia passaram a ter, por exemplo, um impacto muito maior do que tinham, porque depois aquilo é medido, o impact factor das revistas, é assim um nome assim um bocado, mas é medido também pela qualidade dos artigos, pelo número de pessoas que vão lá consultar, e na área da microbiologia começou a haver assim, houve um boom, uma explosão nessas revistas, o que acabou também por às vezes dificultar a entrada de outros artigos que não fossem diretamente relacionados com Covid, nesse tipo de revistas científicas. Mas eu acho que, e também a outra parte foi, o Covid também nos trouxe coisas boas. Eu acho que o Covid nos trouxe uma coisa que nós temos que saber aproveitar, que é o facto de percebermos que todo o mundo está muito mais perto do que aquilo que nós pensamos. E, por exemplo, esta coisa das reuniões por Zoom ou por Teams ou isso, que é uma coisa que agora eu acho que temos que começar a deixar um bocadinho de lado para estarmos mais próximos uns dos outros. Sim, mas por outro lado também fez com que eu, por exemplo, eu criei todo um projeto científico com base em reuniões que fui ter por Zoom com uma cientista que está nos Estados Unidos e falava com ela todas as quintas-feiras e nós não nos conhecíamos pessoalmente e todas as quintas-feiras falávamos, já sabíamos a vida toda uma da outra e criámos todo um projeto em malária, as duas, porque parece que se tornou tão fácil estarmos sempre no Zoom a falarmos uns com os outros. Mas, claro que sim, claro que trouxe muitos desafios. Só para te avisar que eu tenho um dos assassinos que tu mais procuras, um mosquito com milhões de anos, está no Museu do Porto, não está aqui. Okay. Mas eu tenho lá esse lá. Vasco, a Inês falou da importância que a ciência deu até nas comunicações e tu falaste no Google e nestas comunicações. Foi claramente uma das grandes vantagens, que foi a comunicação e esta aproximação. Também o Einstein estava envolvido daquilo que nós usufruímos, que é esta proximidade através das reuniões Zoom, vídeo, ou é uma coisa que também mais afastada dele? Eu não sei se vou fazer a ligação certa e, portanto, estás à vontade para me corrigir, se não era o sentido da pergunta, não é? O mundo, cientificamente, era muito mais pequeno, não é? Naquela altura. Portanto, as coisas, por um lado, passavam-se mais devagar, porque a comunicação era mais lenta, não é? Mas, por outro lado, a comunidade conhecia-se bem, não é? Não havia, era muito mais pequena do que hoje, não é? Hoje temos toda uma estrutura, a sociedade está montada
com as universidades, os centros de investigação, os alunos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, que dão às vezes contribuições importantes, mas acabam e vão fazer outras coisas, não é? Portanto, era muito diferente, mas eu estou a começar por aqui, porque eu sempre tive um bocadinho a ideia de que parte da genialidade do Einstein era conseguir, ou foi conseguir captar as ideias no ar. Porque apesar da comunicação ser mais difusa, eu comecei por dizer que como a comunidade era mais pequena, existia, e presumo, estou só a especular, não é? Mas imagino que apesar de tudo, conversa por conversa, encontro daqui e dali, às vezes por carta mesmo, não é? Acabava por, as pessoas partilhavam e acabavam por trocar impressões indiretamente ou implicitamente, e ele teve uma capacidade de qualquer pormenor que aparecia ser capaz de dizer isto é super interessante. E depois fazer coisas geniais e fantásticas por cima daquilo. Portanto, eu não quero dizer que as teorias não eram ideias dele e não foram coisas dele, e pronto, não é de todo isso que eu estou a querer dizer, mas não é uma pessoa solitária e isolada do mundo e que aquilo tudo lhe aparece tipo pensador do Rodin que está lá em cima da pedra, não é? E que aquilo vem, não. Há um contexto de uma comunicação que não era assim, como esta, mas que eu acho que era efetiva. E há esta parte que eu não consigo demonstrar, não é? Mas que sempre foi muito a minha percepção de como a ciência ocorre, que é que as ideias estão no ar. Então é uma coisa que me marca, me impressiona bastante, que as mesmas ideias, ou depois os mesmos resultados científicos, aparecem frequentemente ao longo da história da ciência, recente, século XX, né, para cá, em sítios diferentes e de pessoas diferentes e que todas jurarão que fizeram aquilo independentemente. Portanto, e acredito que dizem isso de boa fé, não é? Quer dizer, não conseguem identificar, não é? De onde é que veio a inspiração, de onde é que veio ali a semente da ideia. Mas eu, só por observação, tenho essa perspectiva, não é? Que as ideias estão um bocado por aí, estão no ar. E depois há essas pessoas que têm as antenas super sintonizadas e que as apanham antes das outras, não é? E o Einstein, eu tenho a ideia que era um bocadinho assim. E é a uma escala, quer dizer, que é difícil de perceber, porque nós conhecemos alguns resultados principais. Eu estava aqui há bocadinho, falei assim dos lasers e lá dos GPS, por serem coisas que as pessoas se calhar não associam tanto ao Einstein. Mas pronto, ele fez muitas coisas, coisas que agora já são menos relevantes, o movimento browniano, mas fez o efeito fotoelétrico, que é a luz como partículas, não é? Os fotões, que também vinha com o Planck, mas que ele tem as propriedades estatísticas de certos tipos de sistemas que têm o nome dele, não é? A estatística de Bose-Einstein, mas está lá Bose-Einstein. E Bose porque foi esse cientista que lança a ideia, e o Einstein leu aquelas coisas que ainda não estavam assim completamente concretizadas e depois falou com ele, não é? E concretizaram. Isso é só um exemplo. Toda a teoria da relatividade, primeiro restrita, sem a parte da matéria, não é? Da gravitação, e depois com a gravitação. Mas a primeira havia já muito trabalho e muitas coisas. O célebre é igual a MC2 foi escrito por outra pessoa antes dele. Mas ele tinha essa capacidade de qualquer pormenor, e de uma maneira que se calhar emocional, talvez, não sei, ou intuitiva pelo menos, perceber imediatamente isto é uma coisa importante, ou não, ou isto é assim um floreado, não é? Pronto, foi assim um bocado uma divagação, mas eu acho que a comunicação existia se calhar a uma outra escala, mas que era efetiva, não é? Ela existia porque um dos aspectos até muito interessantes, muitas vezes quando nós na história da saúde estamos a ver, é as relações entre os cientistas, entre os seus pares. Há uns que estão muito próximos, mas há outros que as cartas são devastadoras na guerra da ciência. Isso ainda acontece hoje, Inês,
quase duelos de esgrima, não de florete, mas de caneta, porque a maior parte era manuscritos à caneta. Ou hoje a ciência, nós já temos este caminho, temos estes nossos pares, isto nem vale a pena estar a barafustar. É assim, eu quero acreditar que não, e não é o mais comum, e muito da nossa filosofia no meu laboratório, em todos os laboratórios onde eu tive, é o de partilharmos ao máximo aquilo que nós fazemos, porque se estivermos a partilhar com outra pessoa que sabe tanto ou mais do que nós, ou que até está numa área um bocadinho paralela, mas pode trazer outro tipo de conhecimento para aquilo que nós estamos a fazer, só podemos é ter mais valias com isso. No fundo se formos uma equipa muito grande, vamos conseguir fazer um trabalho bem maior do que se estivermos sozinhos no nosso cantinho. Eu acho que isto se aplica a todas as áreas, e nós, no nosso laboratório, somos muito essa filosofia. É muito, se nós formos, por exemplo, para a semana, vou ter uma reunião por Zoom com uma investigadora principal que trabalha num laboratório no Reino Unido e que trabalha numa área muito semelhante à nossa. E é um bocadinho aquela questão, será que eu não devo abrir o jogo porque pode haver aqui um conflito de interesses, não é? Ela estar a fazer a mesma coisa que nós, ou não, ou entretanto pegar em algumas ideias que nós agora temos que ainda estão muito embrionárias e que podem vir a dar uma coisa grande, ou não, mas nós no nosso laboratório acreditamos sempre que não, que há uma boa fé de todas as partes e que desta reunião só podem vir coisas boas, que é o partilhar, ok, então eu tenho estes parasitas que vocês não têm, eu posso vos dar, vocês... E há aqui, depois vamos construindo uma coisa, algo, e tem corrido sempre bem. Não tem havido, até quando nós vamos a meetings científicos e tudo, a ideia é partilharmos ao máximo aquilo que nós temos e, do outro lado, recebermos o mesmo em troca, para depois haver conversas muito informais, até durante a hora de almoço e tudo, onde dali podem vir grandes colaborações e projetos que nunca aconteceriam se nós não partilhássemos a informação assim. Eu, felizmente, nunca tive esse tipo de situação. Sei que há colegas meus que às vezes acontece, que é o que nós chamamos de ser scooped, que é, na realidade, nós quando vamos tentar publicar um artigo científico, já está lá o outro também ao mesmo tempo. E às vezes o que até acontece é nós, ok, se tivermos esse conhecimento, vamos falar com o outro grupo e tentamos publicar ao mesmo tempo. Tipo o que nós chamamos back-to-back, e assim os dois se complementam-se e apoiam-se. Se a revista científica concordar, por isso eu acho que a ciência... Hoje em dia vai muito nesse sentido, de toda a gente tentar colaborar e mesmo que o interesse seja semelhante, ok, se fizermos todos no mesmo sentido e focarmos os esforços numa determinada questão, mas em colaboração, que as coisas correm melhor e conseguimos fazer algo muito melhor. Por isso... Eu julgo que se calhar neste momento aquelas rivalidades em termos nacionais já não existem tantos. Eu acho que acabou por desmoronar um bocadinho esta proximidade. Eu na minha área não sinto mesmo nada, nem em nenhuma área que eu tive, nem em nenhum laboratório onde tive ou instituto. Muito pelo contrário, acho que nós somos todos muito pelo apoiar e querer que os outros institutos também estejamos todos mais ou menos ao mesmo nível, até porque, por exemplo, se um instituto tem microscópios muito bons ou tem outro tipo de máquinas muito boas, qualquer pessoa de um outro instituto pode ir lá usar. Por isso, e há partilha de estudantes. Por exemplo, eu já recebi vários estudantes do técnico. Para fazerem teses de mestrado connosco, por exemplo. Por isso, e o conhecimento que eles trazem é diferente daquilo que nós temos, o que é ótimo. Por isso eu acho que em Portugal, então, dentro de Portugal, de todo, eu acho que nós partilhamos de tudo e tentamos nos ajudar todos ao máximo. Depois é claro que há pessoas que têm um nicho de investigação muito mais pequenino, onde só está quase aquele grupo, e aí acaba por ser mais difícil de conseguir haver esta partilha dentro do nosso país. Mas se nós tivermos mais grupos que trabalham ao nosso lado, melhor. E depois dentro do nosso próprio grupo de investigação, então aí não há mesmo, aí não há de todo. É porque nós não podemos esquecer que o Einstein, ele vive numa época em que a ciência não deixa de ser, e era utilizada como também uma arma científica da geopolítica da altura. Havia as grandes rivalidades entre as nações, a Alemanha, a França, a Inglaterra, exatamente para ver quem é que... Então, entre a Alemanha e a França era uma coisa impressionante sobre quem é que estava a desenvolver.
Vasco, esta situação hoje julgo que também já não se põe na física ou é nenhuma situação em que os países, ou este é mais por blocos neste momento, mesmo na vossa área da física? Não, eu partilho da mesma opinião. Portanto, a ciência hoje em dia não significa que não volte para trás, não é? Como o mundo está a evoluir, esperemos que não. Mas neste momento a ciência é essencialmente uma atividade colaborativa, não é? Claro que vai sempre haver exceções e há assim, pessoas assim, com perfil, mas isso são assim, flutuações. Em geral, quer dizer, a ciência é uma atividade colaborativa que transcende as fronteiras dos países, não é? Será o mesmo, com certeza. No meu caso, eu não sei, devo ter para aí 95% dos artigos científicos que eu publiquei são publicados com nomes de pessoas estrangeiras e de outros laboratórios, não é? Há muito poucos que fazemos sozinhos aqui. Há alguns, mas é isso, é preciso, não é? Essa interação, essa partilha. Eu próprio devo confessar assim o meu crescimento pessoal, que teve a ver com um trabalho sobre as teorias do Einstein, que eu fiz assim umas coisas, assim, não na minha atividade principal, mas assim quase por prazer intelectual, não é? E estive ali a revisitar os fundamentos da teoria da relatividade restrita com o meu antigo professor, um professor lá do técnico. E de repente estávamos muito excitados, claro, aqui aquelas coisas muito fundamentais, assim, aquela física, digamos, mais pura, não é? Mais próximo das origens. E achávamos que tínhamos ali qualquer coisa de interessante. E depois viemos a descobrir que mais ou menos o que nós estávamos a dizer já existia publicado por outras pessoas, em grande parte. Não exatamente a mesma coisa, porque quando se pensa, enfim, sem conhecer esses trabalhos, há sempre ângulos, não é, originais, mas havia lá já ali muitas coisas, o que nos surpreendeu bastante. E depois já essas perguntas, porque é que nós não conhecíamos isto, ou porque é que ninguém conhece isto, quer dizer, andámos nós aqui a achar que estávamos a fazer assim umas coisas completamente fora de série, afinal já há literatura sobre isso, é outra questão quase sociológica. Mas pronto, depois acabámos por... estávamos nessa hesitação negativa de será que devemos contactar esta pessoa? Agora, mas o que é que vamos partilhar? Não é? Vamos dizer tudo? Vamos só dizer? Como é que vamos fazer? E depois acabou por se resolver isso de uma maneira fácil, que foi, eu contactei uma outra pessoa, agora da minha área, mas que era do mesmo instituto desse outro colega, em Itália, uma pessoa muito mais velha, mas com quem eu me dava muito bem, conhecia das conferências, não é? Essas coisas. E perguntei-lhe, nós estávamos aqui, mas temos umas coisas e estamos com medo. E ele disse, faz que estás assim completamente parvo. Eu disse, não, se tens coisas interessantes para discutir, diz e vais e não tens que ter esse tipo de problemas. E pronto, foi o meu próprio exemplo e era um trabalho, por acaso, sobre as teorias do Einstein, para responder que sim, neste momento, essas questões de geopolítica e dos tais blocos não se colocam muito no que nós estamos a fazer. Claro que vai haver, há áreas de investigação quer dizer, confidenciais e que são estratégicas e que vai sempre haver, não é? E depois já de haver os interesses económicos que, pronto, agora estávamos a falar do Covid há bocadinho, não é? Quer dizer, como é que depois, quem é que vai capitalizar ou desenvolver as vacinas? Pronto, há coisas que não vamos ser ingênuos, é que é preciso considerar e que vai haver ali, em alguns casos específicos ou pontuais, esse tipo de controle e de preocupação, mas no geral é assim uma coisa bastante aberta, não é? Nós temos, por exemplo, acho que na medicina será ainda, se calhar, mais forte, não sei, na tecnologia também, muitas coisas, a questão das patentes, por exemplo, não é? Que nós temos uma pressão os nossos resultados, ok, fazer os artigos, formar os alunos, e aí, pronto, e as patentes, não é? Como é que se faz a transferência da tecnologia, etc. Pronto, eu espero não perder o meu emprego depois de dizer isto, mas que é assim, eu não quero muito saber. Isso é claro que eu não quero ser descontextualizado nesta afirmação. Não é? Claro que isso é importante. Eu venho do técnico, ainda por cima é uma escola de engenharia, e que claro que isso é muito importante e faz parte
do papel do Instituto Superior Técnico também, não é? Essa ligação à sociedade, às indústrias, às empresas, e, portanto, preocupar-se com essa transferência de tecnologia. Mas eu, pessoalmente, é uma questão pessoal, não é? Não é uma questão de princípio, não é o que me interessa. E eu não sou pago para isso, na verdade. Eu sou pago para produzir conhecimento e para fazer a ciência e para colocá-la abertamente ao dispor das pessoas que queiram depois capitalizar nisso. Outra vez na questão do eu não vou ser ingênuo, quer dizer, se houver pessoas no meu ecossistema técnico, Portugal, primeiro, depois europeu, quer dizer, que acham interessante e que queiram elas próprias fazer as empresas e as startups e fazer as patentes, excelente, eu não quero. Mas, e portanto poderei ter esse cuidado, não é? Não divulgar tudo imediatamente, sem antes verificar se poderá haver um interesse. Portanto, há estes pormenores em que a pessoa pode ter ali alguma contemporização, algum bocadinho, em que tem esse outro tipo de preocupações, mas até agora na minha vida foi sempre assim. E sempre tivemos, conflito é uma palavra demasiado forte, mas digamos desacordos, de divergências de pontos de vista cientificamente com outros colegas ou outros institutos, acabamos sempre por fazer a mesma coisa. Falámos com eles, juntámos e depois acabamos a fazer um artigo comum onde aprendemos todos qualquer coisa. Sim. Inês, diz-me o seguinte, tu abraçaste a malária e Portugal tem uma história muito próxima com a malária. Por vezes nós pensamos sempre que tem a ver com que era o ultramar, mas por vezes esquecemos que Portugal também tinha taxas de malária muito elevadas, até tão perto aqui de Lisboa. Mas o que é que te levou a seguir aqui a malária? Por acaso é engraçado, porque então eu fiz o meu doutoramento numa área completamente diferente. Então eu fiz o meu doutoramento eu trabalhava com drosófilas, que é aquelas mosquinhas muito pequeninas, são as moscas da fruta que nós normalmente temos em casa em cima das frutas podres que andam por lá. E eu estava num laboratório que trabalhava em divisão de células, no mecanismo de como é que uma célula passa a duas células e como é que o processo todo lá dentro tem que correr da forma mais correta e síncrona possível para depois conseguirmos ter duas células filhas sem qualquer tipo de problemas. E nós sabemos que às vezes há problemas que acontecem e por isso é que há situações que todos nós conhecemos, como a formação de tumores, que depois podem levar a situações mais complicadas. E então o grupo onde eu trabalhava na divisão de células e eu trabalhava com drosófila, nada relacionado com malária. Então, eu quando acabei o meu doutoramento, eu era e ainda sou completamente apaixonada por a divisão de células e isso era daquelas coisas que eu acho que na ciência, e eu acho que tem mesmo, acho que todos os cientistas têm essa opinião, pelo menos quando chegam já assim a uma determinada idade. Ao início eu acho que é muito normal e tem que ser mesmo assim, não sabermos bem o que é que gostamos, vamos experimentando, mas a determinada altura já sabemos o que é que nos apaixona na ciência. E é muito importante trabalharmos com as nossas paixões, porque a ciência às vezes já é tão complicada que se nós não trabalharmos com as nossas paixões, começa a ser cada vez mais difícil. E então eu pensei, uma das coisas que, depois do meu doutoramento, uma das hipóteses era, por exemplo, ir para o estrangeiro. Porque eu fiz o meu doutoramento aqui em Portugal, no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, e uma das hipóteses seria, por exemplo, ir para o estrangeiro e até continuar na mesma área. Mas eu decidi, pessoalmente, foi uma opção pessoal que não queria ir para o estrangeiro. Eu não queria ir para o estrangeiro e então eu achava que tinha que abraçar uma coisa diferente, já que não ia ter o desafio de mudar para um outro país, queria mudar para uma outra área, queria-me desafiar nesse sentido. E na realidade, eu sou muito assim, eu sou muito de paixões. Quando há uma coisa que eu gosto muito, vou naquele sentido. E apesar de não saber nada de malária, eu ouvia de vez em quando os seminários que a Maria Mota, que é a minha chefe de grupo, que ela dava. E eu achava sempre aquilo super interessante, apesar de não ser a minha área. Então pensei, por que não falar com ela, se eu gosto tanto de a ouvir falar? Se eu acho que os projetos dela são sempre tão interessantes, apesar de não ser aquilo que eu mais gosto, por que não falar com ela? E foi um bocadinho assim. Eu, por acaso, falei com 2 grupos na altura, quando queria fazer aquela transição do doutoramento para o pós-doutoramento. Um muito mais próximo da área onde eu estava, porque trabalhava mais na parte de o esqueleto que as células têm, como é que as células se organizam, mas já era muito mais próximo daquilo que eu trabalhava naquele momento.
e a malária, que era uma área completamente diferente. E então eu achei que não, vou mesmo desafiar-me e vou para a área de malária. Independentemente de ser, muitas vezes as pessoas questionam-se, mas malária não existe em Portugal, qual é que é o interesse, o que é que... É verdade, não foi assim há tanto tempo que nós tivemos malária cá em Portugal. Depois, felizmente, com toda a melhoria das condições, mesmo nas águas, tudo mais, os esgotos, a criação de condições que não permitiam o desenvolvimento dos mosquitos, que são os mosquitos que transmitem o parasita da malária, fez com que a situação melhorasse bastante. Contudo, ainda continuamos a ter casos importados de malária, continuamos a ter viajantes que vão a países, ainda é uma doença que mata principalmente crianças abaixo dos 5 anos, assim, num número bastante elevado. Por isso continua a ter um interesse muito grande. E nós ainda não temos uma vacina para a malária, que é uma coisa, tipo... Entretanto, desenvolvemos uma vacina para o Covid, que parece ser relativamente eficiente até vermos, e para a malária não temos. E há imensos grupos a trabalhar nisto. E foi isto que me levou a trabalhar em malária. O que é engraçado é que eu comecei na malária num outro projeto, também assim uma questão muito, muito grande, mas chegou a um ponto em que eu disse, não, eu quero trabalhar em divisão do parasita da malária. Mais uma vez eu tive que ir procurar, de facto, a questão daquilo que eu adoro fazer, que é a divisão de células, dentro do parasita da malária. E vim a perceber que o parasita da malária, na realidade, é um dos melhores modelos, uma das melhores células que nós podemos ter para perceber divisão de células, porque é das células que se divide mais rapidamente num curto espaço de tempo. E ninguém sabe como, nem porquê é que ele faz isto. E este é o meu projeto na realidade, que é aquilo, por exemplo, que o Vasco estava a falar das patentes e de não... Para mim também é uma coisa que me passa completamente ao lado, porque a biologia que eu faço é uma biologia tão básica, tentarmos perceber como é que o parasita se divide dentro do nosso fígado, que é uma fase muito importante da infecção por malária, que as patentes me passam muito ao lado. Mas, mais uma vez, se alguém quiser pegar nos meus resultados e pensar, porque eu sei que sim, eu sei que se nós agora conseguíssemos arranjar uma droga que inibisse os mecanismos de multiplicação do parasita dentro do fígado, sim, poderia levar-nos a ficar mais próximo da indústria e desenvolvimento de uma droga, e eu sei que os meus resultados podem ser muito importantes para essa aplicação. Mas foi assim que eu cheguei à malária. Sim, senhor. Mas há relativamente pouco tempo há sempre estas notícias que a cura está próxima. Aliás, mesmo que eu não veja as notícias, os próprios visitantes aqui no museu perguntam logo, então quando é que chega às farmácias? Portanto, quando eles dizem isso é porque já apareceu qualquer coisa. Mas estamos assim tão longe. Eu acho que não. É assim, eu na realidade não tenho bem a certeza, porque eu acho que aqui quem nos está a passar a perna é o próprio parasita. E com esse nós não conseguimos combater. Quer dizer, ele está constantemente a modificar-se e está constantemente a arranjar formas de conseguir ultrapassar todas as drogas que nós conseguimos construir contra o parasita. E em relação às vacinas, já há uma vacina que está a ser distribuída e que as pessoas estão a ser vacinadas, mas não dá o que nós chamamos de imunidade estéril, isto é, garantir que as pessoas não têm de todo nunca mais a infecção da doença. A pessoa consegue se manter sem a doença durante um espaço de tempo, mas depois volta a ficar sem proteção e volta a poder ser infectada. Eu acho que nós estamos, e há, por exemplo, no nosso Instituto, no Instituto de Medicina Molecular, há um grupo que trabalha em malária e nesta área bastante mais aplicada, a tentar perceber, a tentar desenvolver uma vacina, e eles têm um mecanismo espetacular e criaram aqui uma vacina espetacular e super inteligente, que eles, na realidade, o que eles fizeram foi, nós temos parasitas, que são os parasitas que eu, por exemplo, uso no laboratório, que só infectam ratinhos. Eles não conseguem infectar humanos. Conseguem desenvolver-se até certo ponto, mas não nos provocam doença. E o que eles pensaram foi, ok, vamos usar este parasita que não provoca doença nos humanos, consegue chegar lá, consegue se instalar nas células, mas não consegue provocar doença, e vamos fazê-lo transportar alguns sinais do parasita da malária que provoca doença em humanos para o nosso sistema imune ver, ok, estão aqui estes sinais, começar a produzir anticorpos e tudo mais contra estes sinais, para quando vir o novo parasita e ser de facto um parasita que infecta humanos e provoca doença, já haver lá um alerta. E eles estão cada vez mais a evoluir este sistema, e há vários grupos no mesmo caminho. Por isso, eu acho
que nós estamos todos a pensar bem, estamos todos aí no sentido certo. Eu acho que o parasita é que nos está sempre aqui a passar a perna. E porque há muitas espécies também deste parasita. Então, como eu disse, eu tenho um mosquito, nós temos um mosquito com alguns milhões de anos num âmbar no nosso museu no Porto, que nós mostramos sempre que é o maior serial killer que ainda vai existir e que está. Vasco, aqui a Inês falou de muitos sinais e de sinais que ela levou a ir para a ciência. Quais foram os teus sinais que levaram-te a ir para este ramo da ciência que tu escolheste? E também aqui outra pergunta, continuas tão apaixonado como a Inês pela sua área de investigação? Sim, a segunda é fácil, continuo, não é? Infelizmente vou tendo menos tempo para me dedicar à ciência que me apaixona, não é? Porque o tempo vai passando, não é? E nós vamos tendo outras responsabilidades e outro tipo de preocupações, que também têm desafios interessantes, mas que não são o que me apaixona. Mas tenho cada vez menos tempo para efetivamente, de facto, estar ali focado nessas coisas, mas sim, continuo apaixonado pelo que me levou a fazer a ciência. Antes de responder à outra pergunta mais pessoal do meu percurso, eu queria só fazer aqui assim um comentário sobre o parasita que nos está aqui a passar a perna, não é? E que é se calhar uma coisa que atrai as pessoas para a ciência, os cientistas, em geral, não é? E é a observação assim muito crua de que, más notícias para os políticos, nós não conseguimos enganar a natureza ou o universo. Portanto, tem o mau hábito de se impor, não é? Portanto, existe uma realidade objetiva. E pronto, é essa que, em muitas vertentes, nos interessa estudar, não é? Pronto, acho que, em parte, o sentido do que a Inês estava a dizer é um bocadinho esse. Assim, nós podemos ter as nossas ideias e podemos achar que percebemos isto ou que vamos resolver o problema de uma determinada maneira, mas, no fim do dia, ou funciona ou não funciona, não é? E depois tem estas partes deliciosas, não é? Que depois o percebemos hoje, amanhã se calhar já não é bem verdade, porque o bicharroco já mudou entretanto. Mas há essa componente que é interessante, acho eu, e eu sei que estou a dizer uma banalidade, mas às vezes é preciso dizer uma validade, porque nós vivemos num mundo em que de repente parece que em muitas situações os nossos governantes não têm esse julgamento de realidade, não é? A realidade vai se impor. O universo e a natureza têm a sua maneira de funcionar, as suas leis e as suas regras, e não é por decreto que a gente as vai mudar. Pronto, isto é assim uma observação lateral, mas que acho que, se calhar, também lá muito no fundo, atrai pessoas para a ciência. São pessoas que gostam ou se interessam por perceber as coisas como elas são, independentemente de como nos dizem que elas são ou deveriam ser, não sei. Não, o meu percurso pessoal foi, acho que se calhar um pouco parecido com toda a gente, foi assim um bocadinho por eliminação, não é? Eu gostava mais ou menos de tudo no secundário, não é? Pronto, depois fui percebendo, este gosto um bocadinho menos, este gosto um bocadinho menos, a física gostei sempre. E depois, quando chegou a altura de escolher o curso na faculdade, não tinha dúvidas nenhumas, portanto eu fiz o secundário em Torres Vedras, que agora é assim a meia hora, na altura era um bocadinho mais longe, mas não era assim estupidamente longe, e só concorri para... Nós tínhamos direito a pôr 12 opções, não é? Eu só pus Física no Técnico, Física na Faculdade de Ciências, Física na Universidade Nova, pronto. Portanto, eu tinha já a tal paixão, não é? Portanto, uma vocação muito clara de todas as coisas que eu tinha passado e tinha aprendido. E gostava muito de História e gostava de Filosofia, mas Física era, de facto, aquilo que me motivava mais, não é? E depois foi-se confirmando, não é? Quando entramos para a faculdade, nunca é o que nós estamos a pensar, temos sempre uma ideia completamente diferente, não é? E errada do que é que são os cursos que nós escolhemos, portanto, depois vamos perceber, e depois há pessoas que, apesar de ser diferente, dizem, sim, mas é isto que eu gosto, e há pessoas que dizem, afinal não é isto que eu gosto. No meu caso foi, não, afinal isto é diferente, mas é isto que eu gosto, e pronto, e fui seguindo o meu caminho. Tu disseste aí que também gostaste de História, é esse lado. Eu vi que deste aqui a volta ao museu, vinhas com um brilho nos olhos, eu vi, já aí qualquer coisa que não é normal
um físico passar por peças com 7.000 anos e via com brilho nos olhos. Mas eu ia-te fazer, tu tens conhecimento de alguma relação mais próxima entre Einstein e Portugal, ou nunca houve assim uma, que tu saibas que, mesmo do ponto de vista de relações científicas de Sim, pois, Portugal tenha? Eu mexer-me na cadeira porque eu provavelmente devia saber isso, mas não sei, mas haverá quem seja capaz de responder a essa questão bem. Mas... Eu estou-te a perguntar porque quando eu tive esta peça, eu fiz assim uma avaliação e tinham dito, não, a vossa carta assinada por Einstein, se não for a única, deve ser das poucas ou raras peças que possam existir em Portugal. Há um momento épico enfim, da evolução da ciência em que se confirmam as previsões da teoria da relatividade geral do Einstein, e que são feitas, e pronto, e outra vez aquela vergonha que eu devia saber, mas eu acho que em São Tomé e Príncipe. E portanto há de certeza uma expedição astronómica para ir verificar previsões da teoria da relatividade, e portanto agora, se isso é simplesmente conjetural, como quem vai, mas pronto, que ele passou por Portugal e por uma relação, ou que houve ligações, nem que fosse para montar e planear a experiência, houve. Agora, até que ponto isso houve mais do que, digamos, relações administrativas, isso eu confesso que não sei responder. Mas haverá pelo menos uma margem para perguntar a quem saiba. Pronto, por isso, não é? Porque essa confirmação, se eu tiver só aqui mais 30 segundos de propaganda para a ciência, é uma coisa muito espetacular, porque é observar uma estrela que está por trás do Sol, não é? E portanto, se o espaço-tempo, na linguagem da relatividade, mas portanto, se o espaço funcionasse como nós o imaginamos, não é? Que a luz viaja em linha reta, nunca conseguiríamos ver algo que está por trás do Sol. Mas depois são das ideias da teoria da relatividade, não é? A matéria de forma essa estrutura do espaço-tempo, podemos usar do espaço, mas pronto, do espaço-tempo, mais rigorosamente, de forma a imagem visual é ter, por exemplo, assim, um lençol esticado e pôr uma bola lá dentro, não é? Se não tiver a bola em cima do lençol, nós seguramos, aquilo está assim direitinho, não é? E, portanto, imaginemos que os objetos viajarão numa linha reta. Se tivermos a bola lá no meio, aquilo faz uma coisa abaulada e, portanto, o que era uma linha reta passa a contornar, não é? A bola. E, portanto, a luz contorna o Sol, que é assim uma coisa muito incrível, e dá para ver a estrela num eclipse total. Portanto, e dava para ver a estrela e foi isso que eles foram ver. É assim uma coisa muito... Por último, Inês, e agora o futuro? Como é que tu vês aqui o futuro da tua área? É promissor? Tu já disseste que sim, é promissor. Portanto, a sociedade pode ficar descansada que no desafio constante da luta contra a doença há de haver um momento em que... Eu acho que nós estamos muito bem entregues nessa área e em muitas outras que estão próximas de nós, mais relacionadas com a saúde, mas acho que também às vezes damos um bocadinho menos crédito, e acho que já foi pior, aos cientistas portugueses, mas na realidade acho que mesmo em Portugal estamos muito bem entregues, acho que fazemos muito boa ciência em Portugal. Claro que não é em todos os institutos e muitas vezes, infelizmente, é por falta de financiamentos, não é por falta de qualidade intelectual ou de ideias, hipóteses, massa crítica, às vezes é por falta de financiamentos, mas eu acho que está muito bem entregue. E felizmente ainda falta descobrir muita coisa, não é? Eu acho que isto na ciência é outra coisa, e é um bocadinho aquilo que o Vasco estava a dizer. Eu acho que nós, quando vamos para a ciência e decidimos ser cientistas, é porque somos mesmo aquele tipo de pessoas que queremos sempre conhecer um bocadinho mais, e o conhecer um bocadinho mais na natureza é muito fácil, porque a natureza as coisas na natureza estão sempre a mudar, e eu acho que nunca vão acabar, nunca vai terminar. Por isso eu acho que nós estamos muito bem entregues para, por exemplo, no caso particular da malária, para conseguirmos chegar, e já temos algumas ferramentas, mas conseguimos chegar a uma ferramenta mais concreta, contudo,
Não sei se o Parasita nos vai deixar chegar a esse ponto, mas acho que estamos no bom caminho. Nos casos, em situações mais particulares, eu acho que, infelizmente, acaba por não ser assim, o futuro não ser assim tão promissor com a parte dos financiamentos, dos contratos científicos. Pronto, essa parte aí é que nos limita um bocadinho mais, porque, de facto, por exemplo, agora neste momento estamos a chegar a um ponto em que muitas pessoas que assinaram um contrato científico, pessoas pós-doutoradas assinaram um contrato científico, neste momento vão terminar e não há um futuro certo para essas pessoas. Isso é uma massa crítica muito importante na nossa sociedade. E muitas delas possivelmente não vão ter a oportunidade de continuar a fazer ciência ao mais alto nível. E isso eu acho que é bastante preocupante, porque muitas destas pessoas são pessoas que já estão há algum tempo dentro das áreas onde trabalham, que já são muito a base dos seus laboratórios, muitas vezes não são o investigador principal, mas são as pessoas que estão abaixo do investigador principal e que, no fundo, são a base para manter ali os alunos de mestrado, os alunos de doutoramento, para lhes dar formação, para os ensinar na bancada, para os ensinar a pensar. E estas pessoas vão agora, de um futuro já muito próximo, ficar sem estes contratos. E o que nós estamos a ter para conseguir resolver isso não é suficiente para estas pessoas todas. Aí eu não vejo um futuro assim tão promissor. Mas na parte da massa crítica, de nós chegarmos a algo, e na minha área em particular, na malária, eu acho que tudo aquilo que nós vamos conquistando e todo o conhecimento que nós vamos conquistando, e o que eu conquistei hoje, de certeza absoluta, e ainda bem, que é diferente do que vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas, já vai ser outra coisa, é sempre uma mais-valia, sempre algo, traz-nos algo e vai ser sempre assim, e para sempre, eu acredito, para sempre. Uma pergunta para os dois. O crowdfunding não é ainda hoje uma ferramenta útil para a ciência? Ou ainda não é suficientemente, como se diz, sexy? Sim, eu não conheço, imagino que possa funcionar num aspecto muito específico, não é? Uma pessoa que não tenha financiamento e que tenha uma ideia e quer desenvolver, com um bocadinho de jeito, eu até acredito que conseguisse. Mas completando ou complementando um bocadinho o que a Inês estava a dizer, portanto, a questão do financiamento é obviamente crítica, não é? E tem 2 componentes. Uma que nós percebemos todos imediatamente e que é a quantidade de dinheiro que vem, não é? Mas há outra que é pelo menos tão importante para o desenvolvimento da ciência, que é a previsibilidade do financiamento. Porque se nós tivermos um financiamento que, se calhar, até no valor absoluto, no integral de 10 anos, é menor do que aquele que efetivamente tivemos, mas soubermos com o que podemos contar e conseguirmos planear, vamos ter resultados muito melhores do que estarmos em modo de resposta, ou de repente até estamos com expectativas e a montar os grupos e a preparar, a formar as pessoas, este exemplo, não é? De repente não há contratos, não é? Mas a questão do não há contratos não é só agora, não é só o não há dinheiro, é que mudam as regras, mudam as maneiras de contratar, muda tudo e é muito difícil de prever, não é? E a ciência, obviamente, faz-se numas escalas de tempo que não são compatíveis com as escalas de tempo da política, não é? Portanto, são coisas que... Bom, o Covid é uma exceção, mas porque, pronto, é uma resposta à escala mundial, global, com muitos recursos e a responder a uma necessidade premente, não é? Mas na investigação, em princípio, não é? São coisas que levam muito tempo, não é? Quer dizer, faz-se o trabalho fundamental, vai-se do beabá, não é? Procuram-se coisas que a gente só pela curiosidade ou pela vontade de conhecer e que nem estamos aí sequer a pensar no como é que isto está de vir a ser aplicado um dia. Portanto, há um caminho muito longo e essa previsibilidade do financiamento é uma coisa que, pronto, é muito portuguesa, não é? Para o bem e para o mal. Nós temos uma pool de talento incrível, pronto, como provavelmente todos os países têm, mas que nós vemos de uma maneira muito evidente. Temos aí malta nova que é fora de série. E não temos sido capazes de capitalizar isso à escala que conseguiríamos. O crowdfunding, eu acho que poderá, não conheço os exemplos, mas imagino que pudesse ajudar em
tópicos específicos, ideias muito particulares, não é? Há alguém que de repente, ok, agora tem isto e pode fazer, mas não resolve este problema da previsibilidade e da capacidade de planear e estruturar. Eu tenho tendência para depois me perder e falar muito, mas vou ainda atrever-me, que é, nós temos em Portugal um exemplo, provavelmente um dos primeiros exemplos, do que a organização e o planeamento na ciência e na política conseguem fazer, e que foram as nossas descobertas. Nós fomos o país que estávamos nos países mais importantes, não é? Que mais trouxeram ao mundo ali naquele período da nossa época de ouro. E isso vem de uma visão do nosso governante da altura, não é? Dom João II, que define uma estratégia e que define cientificamente como é que a gente vai fazer isto. Vamos criar uma escola de navegação em Sagres, não é? Vamos formar os marinheiros, vamos pôr objetivos, todos os anos tem que se mapear não sei quantas milhas de costa. E, portanto, claro, chegámos à Índia, não é? Poderíamos ter chegado 5 anos antes ou 5 anos depois, mas com a visão, com os recursos e com a estratégia, o resultado era quase impossível não acontecer. E bem, nós esquecemos desse exemplo, não é? Que está tão presente nas nossas vidas. Eu acho que é um exemplo bom, porque tínhamos lá o Instituto de Investigação, não é? A Escola de Navegação. E havia aqui uma questão que eu digo sempre que os descobrimentos foi um projeto europeu liderado pelos portugueses. Que houve, porque por vezes nós esquecemos exatamente, e hoje falamos muito das situações público-privadas, e quando olhamos, até pela formação de Portugal, é tudo muito nesta relação em que houve uma visão entre a visão do Estado, a importância do Estado, e a visão também de particular. E Portugal tem esta capacidade, a meu ver, desta criatividade, quando consegue saber juntar estes dois caminhos, eu acho que ninguém nos bate. E eu acho que nós, Portugal... Eu acho que nós somos muito bons nas relações pessoais. Acho que somos fáceis, não somos pessoas muito formais. Eu vejo isso quando vou a outras... Por isso acho que somos fáceis, quando há um projeto, a nós tentarmos sermos os que vamos um bocadinho à frente. E acho que fazemos um ótimo trabalho. Então, terminamos aqui com a esperança na ciência e de que é os portugueses e Portugal neste caminho da ciência. Quero agradecer, Inês, Vasco, a vossa vinda aqui ao museu e a esta tertúlia, e quero agradecer também sempre à Olívia, que tem mantido sempre a qualidade destas transmissões, mas sobretudo a vocês que têm tempo para ouvir a ciência, a saúde, mas sobretudo a museologia dedicada à ciência. Obrigado a todos e até para o mês que vem. Muito obrigado.